Tarzan e as Joias de Opar, de Edgar Rice Burroughs. Capítulo I. Belga e Árabe. O tenente Albert Verper só tinha o prestígio do nome que havia desonrado para agradecer por sua escapada por pouco de ser expulso do serviço. A princípio, ele também estava humildemente grato por terem enviado a esse posto no combo esquecido por Deus, em vez de colocá-lo em corte marcial, como ele tão justamente merecia. Mas agora, 6 meses de monotonia, isolamento terrível e solidão haviam causado uma mudança. O jovem meditava continuamente sobre seu destino. Seus dias eram preenchidos com autopiedade mórbida, que eventualmente gerou em sua mente fraca e vacilante um ódio por aqueles que o haviam enviado para lá pelos mesmos homens que, a princípio, ele tinha interiormente agradecido por salvá-lo da ignomínia da degradação. Ele se arrependeu da vida alegre de Bruxelas como nunca havia se arrependido dos pecados que o haviam arrancado daquela capital mais alegre, e com o passar dos dias, passou a concentrar seu ressentimento no representante, na terra do Congo, da autoridade que o exilara seu capitão e superior imediato. Esse oficial era um homem frio e taciturno, despertando pouco afeto em quem estava diretamente sob seu comando, mas respeitado e temido pelos soldados negros de sua pequena tropa. Verper estava acostumado a sentar-se por horas encarando seu superior enquanto os dois permaneciam na varanda de seus alojamentos comuns, fumando seus cigarros da noite em um silêncio que nenhum deles parecia desejar quebrar. O ódio irracional do tenente acabou crescendo até se tornar uma forma de mania. A taciturnidade natural do capitão ele a deturpava, transformando-a em uma tentativa consciente de insultá-lo por suas falhas passadas. Ele imaginava que seu superior o desprezava, e assim se irritava e fervia por dentro até que, certa noite, sua loucura se tornou subitamente homicida. Ele segurava o cabo do revólver ao lado do quadril, os olhos semicerrados e as sobrancelhas franzidas. Finalmente, ele falou: "Você me insultou pela última vez", ele gritou, saltando de pé. "Sou um oficial e um cavalheiro, e não aguentarei mais isso sem uma explicação sua, seu porco." O capitão, com uma expressão de surpresa no rosto, se virou para seu subordinado. Ele já tinha visto homens antes com a loucura da selva sobre eles, a loucura da solidão e da meditação desenfreada, e talvez um toque de febre. Ele se levantou e estendeu a mão para pousá-la sobre o ombro do outro. Palavras silenciosas de conselho pairavam em seus lábios, mas nunca foram pronunciadas. Verper interpretou a ação de seu superior como uma tentativa de se aproximar dele. Seu revólver estava alinhado com o coração do capitão, e este havia dado apenas um passo quando Verper apertou o gatilho. Sem um gemido, o homem caiu sobre o piso áspero da varanda, e à medida que caía, as névoas que obscurecem a mente de Verper se dissiparam, de modo que ele se viu e viu o ato que cometera sob a mesma luz com a qual aqueles que deviam julgá-lo veriam. Ele ouviu exclamações animadas vindas das acomodações dos soldados e ouviu homens correndo em sua direção. Eles o agarrariam, e se não o matassem, o levariam rio abaixo no Congo até um ponto onde um tribunal militar devidamente organizado faria isso de maneira igualmente eficaz, embora de forma mais regular. Verper não tinha desejo de morrer. Nunca antes ele havia desejado tanto a vida como neste momento em que tinha perdido de forma tão efetiva seu direito de viver. Os homens estavam se aproximando dele. O que ele deveria fazer? Ele olhou ao redor como se procurasse a forma tangível de uma justificativa legítima para seu crime, mas só conseguiu encontrar o corpo do homem que havia abatido sem motivo. Em desespero, ele se virou e fugiu da tropa que avançava. Atravessou o pátio correndo, com o revólver ainda firmemente apertado em sua mão. Nos portões, um sentinela o impediu. Verper não parou para negociar nem para exercer a autoridade de sua comissão. Ele apenas ergueu sua arma e matou o negro inocente. Um momento depois, o fugitivo rasgou os portões e desapareceu na escuridão da selva, mas não antes de ter transferido o rifle e os cintos de munição do sentinela morto para si mesmo. Durante toda a noite, Verper fugiu cada vez mais para o coração da selva. De vez em quando, o rugido de um leão o fazia parar para ouvir, mas, com o rifle engatilhado e pronto, ele seguia adiante novamente, mais temeroso dos caçadores humanos à sua retaguarda do que das feras selvagens à frente. Finalmente amanheceu, mas o homem continuava a avançar com dificuldade. Todo o senso de fome e fadiga se perderá nos terrores da captura iminente. Ele só conseguia pensar em escapar. Não ousava pausar para descansar ou comer até que não houvesse mais perigo de perseguição, e assim cambaleava até que enfim caiu, incapaz de se levantar. Quanto tempo havia fugido ele não sabia, nem tentava saber. Quando não pôde mais fugir, o conhecimento de que havia atingido seu limite estava oculto dele na inconsciência do completo esgotamento. E assim foi que Ashmezek, o árabe, o encontrou. Os seguidores de Ashme queriam cravar uma lança no corpo de seu inimigo hereditário, mas Ashme pensava de outra forma. Primeiro ele queria questionar o belga. Era mais fácil questionar um homem primeiro e matá-lo depois,
do que matá-lo primeiro e depois interrogá-lo. Então ele mandou que o tenente Albert Verper fosse levado para sua própria tenda, onde escravos administravam vinho e comida em pequenas quantidades até que, por fim, o prisioneiro recobra-se a consciência. Ao abrir os olhos, ele viu rostos de homens negros estranhos ao seu redor e, logo fora da tenda, a figura de um árabe. Em lugar algum se via o uniforme de seus soldados. O árabe se virou e, vendo os olhos abertos do prisioneiro sobre ele, entrou na tenda. Eu sou Asmezek, ele anunciou. Quem é você e o que estava fazendo em meu país? Onde estão seus soldados? Asmezek, os olhos de Verper se arregalaram e seu coração afundou. Ele estava nas garras do mais notório dos assassinos, um odioso de todos os europeus, especialmente daqueles que usavam o uniforme da Bélgica. Por anos, as forças militares do Congo belga haviam travado uma guerra infrutífera contra esse homem e seus seguidores, uma guerra na qual a rendição nunca fora pedida nem esperada por nenhum dos lados. Mas, naquele exato ódio que o homem sentia pelos belgas, Verper viu uma tênue esperança para si mesmo. Ele também era um marginal e fora da lei. Até aquele ponto, pelo menos, compartilhavam um interesse comum, e Verper decidiu explorá-lo ao máximo do que pudesse render. Eu ouvi falar de você, ele respondeu, e estava procurando por você. Meu povo se voltou contra mim. Eu os odeio. Mesmo agora, seus soldados estão me procurando para me matar. Eu sabia que você me protegeria deles, pois você também os odeia. Em troca, eu me colocarei a seu serviço. Sou um soldado treinado. Posso lutar, e seus inimigos são meus inimigos. Asmezek olhou para o europeu em silêncio. Em sua mente, ele girava muitos pensamentos, sendo o principal deles que o incrédulo mentia. Claro que havia a possibilidade de ele não estar mentindo, e se estivesse dizendo a verdade, então sua proposta era digna de consideração, já que homens de luta nunca eram demasiadamente numerosos, especialmente homens brancos com o treinamento e o conhecimento de assuntos militares que um oficial europeu deve possuir. Asmezek franziu a testa e o coração de Verper afundou, mas Verper não conhecia Asmezek, que tende a franzir a testa onde outro sorriria, e sorrir onde outro faria uma careta. E se você mentiu para mim, disse Asmezek, eu te mato a qualquer momento. Que retorno, além da sua vida, você espera por seus serviços? Só meu castelo. No começo, respondeu Verper. Depois, se eu valer mais, podemos facilmente chegar a um entendimento. O único desejo de Verper no momento era preservar sua vida. E assim o acordo foi alcançado e o tenente Albert Verper tornou-se membro da banda de invasores de Marfim e escravos do notório Asmezek. Durante meses, o renegado belga cavalgou com o saqueador selvagem. Lutava com uma selvageria desenfreada e uma crueldade feroz, totalmente igual à de seus companheiros desesperados. Asmezek observava seu recruta com um olhar de águia, e com uma satisfação crescente que finalmente se manifestou em uma maior confiança no homem, resultando em uma independência de ação ampliada para Verper. Asmezek colocou o belga em sua confiança em grande medida, e finalmente, revelou a ele um esquema predileto que o árabe havia cultivado por muito tempo, mas que nunca tinha encontrado oportunidade de realizar. Com a ajuda de um europeu, no entanto, a coisa poderia ser facilmente realizada. Ele sondou Verper. Você já ouviu falar do homem que os homens chamam de Tarzan? Perguntou. Verper assentiu com a cabeça. Ouvi falar dele, mas não o conheço. Mas por causa dele poderíamos continuar nosso comércio em segurança e com grande lucro, continuou o árabe. Durante anos ele tem nos combatido, nos expulsando da parte mais rica do país, nos assediando e armando os nativos para que nos repelam quando viemos comerciar. Ele é muito rico. Se pudéssemos encontrar algum meio de fazê-lo nos pagar muitas peças de ouro, não apenas nos vingaríamos dele, mas também seríamos recompensados por muito do que ele nos impediu de ganhar dos nativos sob sua proteção. Verper retirou um cigarro de um estojo cravejado de joias e acendeu. E você tem um plano para fazê-lo pagar? Ele perguntou. Ele tem uma esposa, respondeu Asmezek, de quem os homens dizem ser muito bonita. Ela traria um grande preço mais ao norte, se descobríssemos que é muito difícil coletar o dinheiro do resgate deste Tarzan. Verper inclinou a cabeça em pensamento. Asmezek aguardava sua resposta. O pouco de bondade que ainda restava em Albert Verper se revoltava com a ideia de vender uma mulher branca para a escravidão e degradação de um harém muçulmano. Ele olhou para Asmezek, viu os olhos do árabe se estreitarem e percebeu que o outro havia sentido seu antagonismo ao plano. O que isso significaria para Verper recusar? Sua vida estava nas mãos desse semibárbaro, que estimava a vida de um descrente menos do que a de um cão. Verper amava a vida, e essa mulher, afinal, o que representava para ele? Ela era europeia, sem dúvida, membro da sociedade organizada. Ele era um excluído. A mão de todo homem branco estava contra ele. Ela era sua inimiga natural, e se ele se recusasse a contribuir para sua ruína,
Ashmezek mandaria matar. Você hesita, murmurou o árabe. Eu apenas estava ponderando as chances de sucesso. Mentiu Verper. E minha recompensa? Como europeu, posso conseguir admissão na casa e à mesa deles. Você não tem outro consigo que possa fazer tanto. O risco será grande. Deveria ser bem pago. Ashmezek. Um sorriso de alívio passou pelo rosto do invasor. Bendito, Verper, disse Ashmezek, dando um tapa no ombro de seu tenente. Você deve ser bem remunerado. E será. Agora vamos nos sentar juntos e planejar da melhor forma como a coisa poderá ser feita. E os dois homens se agacharam sobre um tapete macio sob as sedas desbotadas da tenda outrora magnífica de Ashme, e conversaram em voz baixa até altas horas da noite. Ambos eram altos e de barba, e a exposição ao sol e ao vento havia dado um tom quase árabe à tez do europeu. Em todos os detalhes do vestuário, ele também imitava as modas de seu chefe, de modo que externamente era tanto árabe quanto outro. Era tarde quando se levantou e se retirou para sua própria tenda. No dia seguinte, Verper passou o tempo reformando seu uniforme belga, removendo dele todos os vestígios de evidências que pudessem indicar seus propósitos militares. De uma coleção heterogênea de saques, Ashmezek providenciou um capacete colonial e uma sela europeia, e de seus escravos negros e seguidores, um grupo de carregadores, ascaris e meninos de tendas para formar um safari modesto para um caçador de grandes animais. À frente desse grupo, Verper partiu do acampamento. Capítulo 2. Na estrada para Opa. 2 semanas depois, John Clayton, Lord Greystoke, retornando de uma inspeção de sua vasta propriedade africana, avistou a cabeça de uma coluna de homens atravessando a planície que se estendia entre seu bangalô e a floresta ao norte e oeste. Ele contornou o cavalo e observou a pequena comitiva enquanto ela surgia de um vale que a ocultava. Seus olhos aguçados captaram o reflexo do sol sobre o capacete branco de um homem a cavalo, com a convicção de que um caçador europeu errante estava procurando sua hospitalidade. Ele virou seu cavalo e avançou lentamente para encontrar o recém-chegado. Meia hora depois, ele subia os degraus que levavam à varanda de seu bangalô, apresentando M. Jules Freckles a Lady Greystoke. Eu estava completamente perdido, explicava M. Freckles. Meu chefe de equipe nunca tinha estado antes nesta parte do país e os guias que deveriam ter me acompanhado desde a última vila que passamos sabiam ainda menos sobre a região do que nós. Eles finalmente nos abandonaram 2 dias atrás. Tenho muita sorte de ter encontrado providencialmente socorro. Não sei o que teria feito se não tivesse encontrado você. Foi decidido que Freckles e seu grupo deveriam permanecer alguns dias, ou até que estivessem totalmente descansados, quando Lord Greystoke providenciaria guias para levá-los em segurança de volta para uma região com a qual o chefe de equipe de Freckles supostamente estava familiarizado. Na sua fachada de cavalheiro francês de lazer, Verper teve pouca dificuldade em enganar seu anfitrião e em conquistar a simpatia tanto de Tarzan quanto de Jane Clayton. Paz quanto mais tempo permanece, menos esperançoso se tornava quanto à realização fácil de seus planos. Lady Greystoke nunca cavalgava sozinha a grandes distâncias do bangalô, e a lealdade feroz dos piedosos guerreiros Vaziri, que constituíam grande parte dos seguidores de Tarzan, parecia impedir a possibilidade de uma tentativa bem-sucedida de sequestro forçado, ou de suborno dos próprios Vaziri. Uma semana se passou, e Verper não estava mais próximo de concretizar seu plano, tanto quanto podia julgar, do que no dia de sua chegada. Mas naquele exato momento algo aconteceu que lhe deu nova esperança e voltou sua mente para uma recompensa ainda maior do que o resgate de uma mulher. Um mensageiro tinha chegado ao bangalô com a correspondência semanal, e Lord Greystoke passou a tarde em seu estudo lendo e respondendo cartas. No jantar, ele parecia perturbado, e no início da noite, desculpou-se e se retirou, sendo seguido logo depois pela Lady Greystoke. Verper, sentado na varanda, podia ouvir suas vozes em uma discussão séria, e tendo percebido que algo de incomum estava acontecendo, levantou-se silenciosamente da cadeira, e, mantendo-se bem na sombra da vegetação que crescia profusamente ao redor do bangalô, dirigiu-se silenciosamente a um ponto abaixo da janela do quarto onde seus anfitriões dormiam. Aqui ele ouviu, e não sem resultado, pois quase as primeiras palavras que ouviu o encheram de excitação. Lady Greystoke estava falando quando Verper chegou a ouvir. Sempre teme pela estabilidade da empresa, ela dizia, mas parece incrível que tenham falido por uma quantia tão enorme a menos que tenha havido alguma manipulação desonesta. É o que suspeito, respondeu Tarzan, mas seja qual for a causa, o fato é que perdi tudo, e não resta outra alternativa senão voltar ao par e conseguir mais. Oh, Dom, exclamou Lady Greystoke, e Verper podia sentir o tremor em sua voz. Não há outro jeito. Não consigo suportar a ideia de você voltar para aquela cidade horrível. Eu preferiria viver na pobreza para sempre do que ver você correr os perigos terríveis de Opa. Não precisa ter medo,
respondeu Tarzan, rindo. Sou mais do que capaz de cuidar de mim mesmo, e se não fosse, os Vaziri que me acompanharam garantiram que nada de mal aconteça comigo. Eles fugiram de Opar uma vez e o deixaram ao seu destino. Ela lhe lembrou. Eles não farão isso invamente. Ele respondeu. Ficaram muito envergonhados de si mesmos e estavam voltando quando eu os encontrei. Mas deve haver algum outro jeito, insistiu a mulher. Não há outro jeito tão fácil de obter outra fortuna quanto ir aos cofres do tesouro de Opar e levá-lo embora, respondeu ele. Serei muito cuidadoso, Jane. E as chances são de que os habitantes de Opar nunca saberão que estive lá novamente e os saquei de outra parte do tesouro, cuja própria existência eles ignoram tanto quanto ignorariam seu valor. A firmeza em seu tom pareceu assegurar a Lady Greystoke que qualquer discussão adicional seria inútil, e assim ela abandonou o assunto. Verper permaneceu ouvindo por um curto período e então, confiante de que havia escutado tudo o que era necessário e temendo ser descoberto, retornou à varanda, onde fumou diversos cigarros rapidamente antes de se retirar. Na manhã seguinte, no café da manhã, Verper anunciou sua intenção de partir cedo e pediu a permissão de Tarzan para caçar animais de grande porte no país Vaziri a caminho da saída, permissão que Lord Greystoke concedeu prontamente. O belga levou 2 dias para completar seus preparativos, mas finalmente conseguiu sair em seu safari, acompanhado por um único guia Vaziri que Lord Greystoke havia lhe emprestado. O grupo fez apenas uma curta marcha quando Verper simulou doença e anunciou sua intenção de permanecer onde estava até se recuperar completamente. Como haviam percorrido apenas uma curta distância do bangalô de Greystoke, Verper dispensou o guia Vaziri, dizendo ao guerreiro que o chamaria quando estivesse pronto para prosseguir. Com o Vaziri embora, o belga convocou um dos negros de confiança de Ashmezek para sua tenda e o enviou para observar a partida de Tarzan, retornando imediatamente para informar Verper sobre o evento e a direção tomada pelo inglês. O belga não teve que esperar muito, pois no dia seguinte seu emissário retornou com a notícia de que Tarzan e um grupo de 50 guerreiros Vaziri tinham partido rumo ao sudeste cedo pela manhã. Verper chamou seu homem de confiança, depois de escrever uma longa carta para Ashmezek. Esta carta ele entregou ao homem de confiança. Envie um mensageiro imediatamente para Ashmezek com isto, instruiu ele ao homem de confiança. Permaneça aqui no acampamento aguardando novas ordens dele ou minhas. Se alguém vier do bangalô do inglês, diga que estou muito doente em minha tenda e não posso receber ninguém. Agora, me dê 6 carregadores e 6 ascaris, os mais fortes e corajosos do safari, e eu marcharei atrás do inglês para descobrir onde seu ouro está escondido. E assim foi que, como Tarzan, despido até a tanga e armado à moda primitiva que mais apreciava, conduzia seu leal Vaziri em direção à cidade morta de Opar. Verper, o renegado, perseguia seu rastro durante os longos e quentes dias, acampando perto dele à noite. E enquanto eles marchavam, Ashmezek cavalgava com todo o seu séquito rumo ao sul, em direção à fazenda Greystoke. Para Tarzan dos Macacos, a expedição tinha a natureza de um passeio de férias. Sua civilização era, na melhor das hipóteses, apenas uma aparência externa que ele alegremente removia ao se livrar de suas desconfortáveis roupas europeias sempre que havia algum pretexto razoável. Era o amor de uma mulher que mantinha Tarzan mesmo na aparência de civilização, uma condição pela qual a familiaridade gerava desprezo. Ele odiava as futilidades e as hipocrisias disso, e com a visão clara de uma mente não corrompida, havia penetrado no núcleo podre do coração da coisa a covarde ganância por paz e conforto e a proteção dos direitos de propriedade. Que as coisas belas da vida, a arte, música e literatura tivessem prosperado sobre tais ideais enfraquecedores, ele negava veementemente, insistindo, ao contrário, que elas haviam perdurado apesar da civilização. Mostre-me o covarde gordo e opulento, ele costumava dizer, que alguma vez tenha criado um ideal belo. No choque de armas, na luta pela sobrevivência, em meio à fome, à morte e ao perigo, diante de Deus manifestado na exibição das forças mais terríveis da natureza, nasce tudo o que há de mais fino e melhor no coração e na mente humanos. E assim Tarzan sempre voltava à natureza no espírito de um amante que mantém um encontro há muito adiado após um período atrás das grades da prisão. Seus Vaziri, no âmago, eram mais civilizados do que ele. Eles cozinhavam sua carne antes de comê-la e evitavam muitos alimentos como impuros, alimentos que Tarzan havia comido com prazer durante toda a sua vida. E tão insidioso é o vírus da hipocrisia que até o robusto homem macaco hesitava em dar vazão aos seus desejos naturais diante deles. Ele comeu carne queimada quando teria preferido crua e intacta, e abate a caça com flecha ou lança quando teria preferido muito mais saltar sobre ela de uma emboscada e fincar seus dentes fortes em sua jugular.
Mas, finalmente, o chamado do leite da mãe selvagem que o amamentara na infância subiu a uma exigência insistente. Ele ansiava pelo sangue quente de uma caça fresca e seus músculos desejavam testar a si mesmos contra a selva selvagem na batalha pela sobrevivência que havia sido seu único direito de nascimento nos primeiros 20 anos de sua vida. Capítulo 3. O chamado da selva. Movido por esses impulsos vagos, mas todo-poderosos, o homem macaco ficou acordado uma noite no pequeno boma de espinhos que protege, de certa forma, seu grupo das depredações dos grandes carnívoros da selva. Um único guerreiro estava sonolento fazendo guarda ao lado da fogueira, que os olhos amarelos, surgindo da escuridão além do acampamento, tornavam imperativa. Os gemidos e a tosse dos grandes felinos se misturavam com a infinidade de ruídos dos habitantes menores da selva, alimentando a chama selvagem no peito deste selvagem senhor inglês. Ele se revirava em sua cama de capim, sem conseguir dormir, por uma hora, e então se levantou, silencioso como um espectro. E enquanto as costas do vazir estavam viradas, saltou o muro do boma diante dos olhos flamejantes, agachou-se silenciosamente em uma grande árvore e desapareceu. Por um tempo, em pura exuberância do espírito animal, ele correu rapidamente pelo terraço do meio, balançando-se perigosamente através de amplos espaços de um gigante da selva para o outro, e então subiu até os galhos mais fracos, que balançavam, do terraço superior, onde a lua brilhava sobre ele e o ar era agitado por pequenas brisas, e a morte espreitava pronta em cada galho frágil. Ali ele fez uma pausa e ergueu o rosto para Goro, a lua. Com o braço levantado, ele ficou parado, o grito do macaco búfalo tremendo em seus lábios, mas permaneceu em silêncio para não despertar seus fiéis vaziri, que conheciam bem demais o terrível desafio de seu mestre. E então ele continuou mais devagar e com maior furtividade e cautela, pois agora Tarzan das selvas estava em busca de uma caça. Chegou ao chão na completa escuridão dos troncos próximos e da vegetação pendente da selva. Abaixava-se de vez em quando e aproximava o nariz da terra. Procurou e encontrou uma trilha larga de animais e, finalmente, suas narinas foram recompensadas com o cheiro recente de bara. O veado. A boca de Tarzan se encheu d'água e um baixo rosnado escapou de seus lábios aristocráticos. Despediu-se dele o último vestígio de casta artificial. Mais uma vez ele era o caçador primitivo, o primeiro homem, o tipo de casta mais elevada da raça humana. Contra o vento, ele seguia o rastro elusivo com um senso de percepção tão transcendente ao do homem comum que nos é inconcebível. Através das correntes contrárias do forte fedor dos carnívoros, ele seguiu o rastro de bara, o cheiro doce e enjoativo de ota. O javali não conseguia abafar o odor de sua presa, o musque suave e penetrante do pé do cervo. Atualmente, o cheiro corporal do veado dizia a Tarzan que sua presa estava próxima. Isso o levou de volta às árvores para o terraço inferior, onde ele podia observar o chão abaixo e captar com os ouvidos e o nariz a primeira indicação de contato real com sua caça. E não demorou muito para que o homem macaco encontrasse Bara, em alerta, à beira de uma clareira banhada pela lua. Sem fazer barulho, Tarzan se esgueirou pelas árvores até ficar exatamente acima do veado. Na mão direita do homem macaco estava a longa faca de caça de seu pai e em seu coração a sede de sangue do carnívoro. Por apenas um instante ele se manteve suspenso sobre o desprevenido Bara, então lançou-se para baixo sobre as costas elegantes. O impacto de seu peso fez o cervo ajoelhar-se. Antes que o animal pudesse se levantar, a faca já havia encontrado seu coração. Quando Tarzan se ergueu sobre o corpo de sua caça para soltar seu horrível grito de vitória para a face da lua, o vento trouxe até suas narinas algo que o congelou em imobilidade e silêncio quase que escultórico. Seus olhos selvagens brilharam na direção de onde o vento lhe trouxera o aviso, e um momento depois, as ervas de um lado da clareira se abriram e o leão entrou majestosamente em cena. Seus olhos amarelos esverdeados estavam fixos em Tarzan enquanto ele parava bem no meio da clareira, e olhava com inveja para o caçador vitorioso, pois Numa não tivera sorte naquela noite. Dos lábios do homem macaco saiu um rugido retumbante de aviso. Numa respondeu, mas não avançou. Em vez disso, ele ficou balançando a cauda suavemente para frente e para trás, e logo Tarzan agachou sobre sua presa e cortou uma porção generosa de uma das patas traseiras. Numa olhou para ele com crescente ressentimento e raiva enquanto, entre uma boca e outra, o homem macaco emitia seus avisos selvagens. Agora, esse leão em particular nunca tinha tido contato com Tarzan dos macacos e estava bastante confuso. Ali estava a aparência e o cheiro de uma coisa humana, e Numa havia provado carne humana e aprendido que, embora não fosse a mais saborosa, certamente era de longe a mais fácil de obter. Mas havia algo nos rosnados bestiais da estranha criatura que lhe lembrava inimigos formidáveis e o fazia hesitar, enquanto sua fome e o odor da carne quente de Bara o levavam quase à loucura. Sempre Tarzan observava, tentando adivinhar o que passava no pequeno cérebro do carnívoro, e era bom que ele o fizesse,
pois finalmente Numa não pôde mais suportar. Sua cauda se levantou subitamente e, ao mesmo tempo, o cauteloso homem macaco, sabendo muito bem o que o sinal significava, agarrou a parte traseira do cervo com os dentes e saltou para uma árvore próxima enquanto Numa avançava sobre ele com toda a velocidade e uma aparência de peso suficiente para lembrar um trem expresso. A retirada de Tarzan não era um sinal de que ele sentisse medo. A vida na selva segue outras regras que as nossas e padrões diferentes prevalecem. Se Tarzan estivesse faminto, indubitavelmente teria mantido sua posição e enfrentado o ataque do leão. Ele já havia feito isso antes em mais de uma ocasião, assim como no passado ele mesmo atacara leões, mas naquela noite ele estava longe de estar faminto e na parte traseira ele carregava mais carne crua do que poderia comer. Ainda assim, não era com serenidade que ele observava Numa rasgando a carne da presa de Tarzan. A presunção desse estranho Numa precisava ser punida. Imediatamente Tarzan partiu para tornar a vida do grande felino miserável. Perto havia muitas árvores carregadas de grandes frutos duros e a uma delas o homem macaco balançou-se com a agilidade de um esquilo. Então começou um bombardeio que provocou rugidos ensurdecedores em Numa. Um a um, tão rapidamente quanto podia recolhê-los e atirá-los, Tarzan lançou os frutos duros sobre o leão. Era impossível para o felino cor de bronze comer sob aquela chuva de projéteis, ele só podia rugir, rosnar e desviar-se. E eventualmente foi completamente expulso do cadáver de Bara, o cervo. Ele foi embora rugindo e ressentido, mas bem no centro da clareira sua voz de repente silenciou e Tarzan viu a grande cabeça se abaixar e se achatar, o corpo se agachar e a longa cauda tremer, enquanto a fera se esgueirava cautelosamente em direção às árvores do lado oposto. Imediatamente Tarzan ficou alerta. Ele levantou a cabeça e farejou a brisa lenta da selva. O que teria atraído a atenção de Numa e feito com que ele se afastasse silenciosa e cuidadosamente do local de seu constrangimento. Logo que o leão desapareceu entre as árvores além da clareira, Tarzan captou na brisa que vinha do vento a explicação de seu novo interesse e o rastro de cheiro de homem foi fortemente conduzido até suas narinas sensíveis. Guardando o restante da traseira do veado na bifurcação de uma árvore, o homem macaco limpou as palmas gordurosas em suas coxas nuas e saiu em perseguição a Numa. Um amplo e bem trilhado caminho de elefante levava da clareira para a floresta. Paralelamente a este se esgueirava Numa, enquanto acima dele Tarzan se movia pelas árvores, a sombra de um espectro. O gato selvagem e o homem selvagem viram a presa de Numa quase simultaneamente, embora ambos já soubessem, antes que ela entrasse no alcance de sua visão, que se tratava de um homem negro. Seus narizes sensíveis lhes haviam dito pelo menos isso, e o de Tarzan lhe disse que o rastro de cheiro era de um estranho velho e do sexo masculino, pois raça, sexo e idade cada um possui seu próprio cheiro distinto. Era um velho que fazia seu caminho sozinho pela floresta sombria, um pequeno homem enrugado, ressecado, horrivelmente marcado por cicatrizes e tatuagens e vestido de forma estranha, com a pele de uma hiena sobre os ombros e a cabeça seca montada sobre sua calva cinzenta. Tarzan reconheceu as características do curandeiro e aguardou a investida de Numa com uma sensação de antecipação prazerosa, pois o homem macaco não tinha simpatia por curandeiros, mas no instante em que Numa investiu, o homem branco de repente se lembrou de que o leão havia roubado sua caça alguns minutos antes e que a vingança é doce. A primeira indicação que o homem negro teve de que estava em perigo foi o estalo de galhos quando Numa avançou pelos arbustos na trilha de caça apenas 6 metros atrás dele. Então ele se virou para ver um leão enorme, de juba negra, correndo em sua direção e, mesmo quando se virou, Numa o agarrou. No mesmo instante, o homem apicaiu de um galho saliente diretamente nas costas do leão. Ao aterrissar, cravou sua faca no lado dourado, atrás do ombro esquerdo, entrelaçou os dedos da mão direita na longa juba, cravou os dentes no pescoço de Numa e envolveu suas pernas poderosas em torno do tronco da fera. Com um rugido de dor e raiva, Numa se ergueu e caiu de costas sobre o homem mas ainda assim o poderoso ser mantinha seu ataque e repetidamente a longa faca mergulhava rapidamente em seu lado. Numa, o leão, rolava repetidamente, aranhando e mordendo o ar, rugindo e rosnando horrivelmente numa tentativa selvagem de alcançar a coisa em suas costas. Mais de uma vez Tarzan quase foi arrancado de sua pegada. Ele estava ferido e machucado, coberto de sangue de Numa e sujeira da trilha, mas nem por um instante diminuiu a ferocidade de seu ataque louco nem sua firmeza ao segurar as costas de seu antagonista. Soltar a pegada por um instante teria sido colocá-lo ao alcance daqueles garras rasgadoras ou presas dilacerantes, e teria acabado para sempre com a sombria carreira deste senhor inglês criado na selva. Onde ele havia caído sob o salto do leão, o feiticeiro jazia, rasgado e sangrando, incapaz de se arrastar para longe,
e observava a terrível batalha entre esses dois senhores da selva. Seus olhos afundados brilhavam e seus lábios enrugados se moviam sobre gengivas sem dentes enquanto murmurava estranhas invocações aos demônios de seu culto. Por um tempo ele não sentiu dúvida quanto ao desfecho. O estranho homem branco certamente sucumbiria ao terrível Simba. Quem já ouviu falar de um homem sozinho amado apenas com uma faca matando uma fera tão poderosa? Contudo, logo os olhos do velho negro se arregalaram e ele começou a ter dúvidas e receio. Que tipo maravilhoso de criatura era aquela que lutava com Simba e mantinha-se firme apesar dos músculos poderosos do Rei das Feras? E lentamente surgia naqueles olhos fundos, brilhando tão intensamente no rosto marcado e enrugado, a luz de uma lembrança que despontava. Tateando para trás no passado, alcançavam os dedos da memória, até que finalmente agarraram uma imagem tênue, desbotada e amarelada pelo passar dos anos. Era a imagem de um jovem ágil, de pele branca, balançando-se pelas árvores na companhia de um bando de grandes macacos, e os velhos olhos piscaram e um grande medo os invadiu, o medo supersticioso de quem acredita em fantasmas, espíritos e demônios. E chegou o momento novamente em que o feiticeiro não duvidava mais do resultado do duelo, ainda que seu primeiro julgamento tivesse sido revertido, pois agora ele sabia que o deus da selva mataria Simba e o velho negro estava ainda mais aterrorizado com seu próprio destino iminente nas mãos do vencedor do que estivera com a morte certa e repentina que o leão triunfante teria infligido a ele. Ele viu o leão enfraquecer pela perda de sangue. Ele viu os poderosos membros tremerem e cambalear. Finalmente, viu a besta desabar para não se levantar mais. Ele viu o deus ou demônio da floresta surgir do inimigo vencido e, colocando um pé sobre a carcaça ainda trêmula, levantar seu rosto para a lua e soltar um grito horrível que congelou o sangue que escapava nas veias do feiticeiro. Capítulo 4. Profecia e cumprimento. Então Tarzan voltou sua atenção para o homem. Ele não havia matado Numa para salvar o negro, ele simplesmente o fizera em vingança contra o leão. Mas agora, ao ver o velho deitado indefeso e morrendo diante dele, algo semelhante à compaixão tocou seu coração selvagem. Em sua juventude, ele teria matado o feiticeiro sem o menor remorso, mas a civilização já tinha exercido seu efeito suavizante sobre ele, assim como faz sobre as nações e raças que toca, embora ainda não tivesse avançado o suficiente com Tarzan para torná-lo covarde ou efeminado. Ele viu um velho sofrendo e morrendo, e se inclinou, sentiu suas feridas e estancou o fluxo de sangue. "Quem é você?" perguntou o velho com voz trêmula. "Eu sou Tarzan, o homem macaco", respondeu o homem macaco, e não sem um toque maior de orgulho do que teria mostrado ao dizer: "Eu sou John Clayton, Lord Greystoke." O feiticeiro sacudiu-se convulsivamente e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia neles uma resignação diante de qualquer destino horrível que o aguardasse nas mãos desse temido demônio da floresta. "Por que você não me mata?" perguntou ele. "Por que eu mataria você?" perguntou Tarzan. "Você não me prejudicou, e de qualquer forma, você já está morrendo. Numa, o leão, o matou. Você não me mataria." Surpresa e incredulidade estavam nos tons da velha voz trêmula. "Eu salvaria você se pudesse", respondeu Tarzan, "mas isso não pode ser feito." "Por que você pensou que eu o mataria?" Por um momento, o velho ficou em silêncio. Quando falou, foi evidentemente depois de algum esforço para reunir sua coragem. "Eu te conhecia antigamente", disse ele, "quando você percorria a selva no território de Bonga, o chefe. Eu já era um feiticeiro quando você matou Kulonga e os outros. E quando roubou nossas cabanas e nosso pote de veneno. A princípio não me lembrava de você, mas, no fim, lembrei o macaco de pele branca que vivia com os macacos peludos e tornava a vida miserável na aldeia de Bonga. O chefe, o deus da floresta, o Munangukeoati, para quem colocávamos comida fora de nossos portões e que vinha e comia. Diga-me antes que eu morra, você é homem ou diabo?" Tarzan riu. "Sou um homem", disse ele. O velho suspirou e balançou a cabeça. "Você tentou me salvar de Simba", disse ele. "Por isso, eu o recompensarei. Sou um grande feiticeiro. Ouça-me, homem branco. Vejo dias ruins à sua frente. Está escrito em meu próprio sangue, que eu espalhei na palma da minha mão. Um deus ainda maior do que você se levantará e o derrubará. Volte, Munangukeoati, volte antes que seja tarde demais. O perigo está à sua frente e espreita por trás, mas maior é o perigo à frente." "Eu vejo." Ele fez uma pausa e respirou fundo, arfando. Então desmoronou em um pequeno monte enlugado e morreu. Tarzan se perguntou o que mais ele teria visto. Era muito tarde quando o homem símio reentrou no Boma e se deitou entre seus guerreiros negros. Nenhum o havia visto sair e nenhum viu seu retorno. Ele pensou no aviso do velho feiticeiro antes de adormecer e pensou novamente nele ao acordar, mas não voltou atrás, pois não tinha medo. Embora, se soubesse o que estava reservado para aquele que ele mais amava em todo o mundo,
teria voado pelas árvores até o lado dela e permitido que o ouro de Opar permanecesse para sempre escondido em seu armazém esquecido. Atrás dele naquela manhã, outro homem branco refletia sobre algo que ouvirá durante a noite e quase desistiu de seu projeto e voltou pelo seu próprio rastro. Era Verper, o assassino, que na quietude da noite ouvirá, ao longe, na trilha à sua frente, um som que havia preenchido sua alma covarde de terror, um som que ele nunca antes tinha ouvido em toda a sua vida. Nem imaginara que uma coisa tão assustadora pudesse emanar dos pulmões de uma criatura criada por Deus. Ele tinha ouvido o grito de vitória do gorila Bubal quando Tarzan lançara contra o rosto de Goro, a lua, e ele tinha tremido então e escondido o rosto. E agora, à luz ampla de um novo dia, ele tremevamente ao se lembrar disso, e teria recuado diante do perigo sem nome que o eco daquele som horrível parecia prenunciar, se não estivesse ainda mais temeroso de Ashmezek, seu mestre. E assim Tarzan, o homem macaco, avançava firmemente em direção às muralhas em ruínas de Opar, e atrás dele esgueirava-se Verper, semelhante a um chacal, e só Deus sabia o que o destino reservava para cada um. Na beira do vale desolado, com vista para as cúpulas douradas e os minaretes de Opar, Tarzan parou. À noite, ele iria sozinho ao cofre do tesouro, para fazer o reconhecimento, pois havia decidido que a cautela deveria marcar cada um de seus movimentos nesta expedição. Com a chegada da noite, ele partiu, e Verper, que havia escalado sozinho os penhascos atrás do grupo do homem macaco, e se escondido durante o dia entre os grandes blocos de pedra no topo da montanha, esgueirou-se silenciosamente atrás dele. A planície cheia de blocos de pedra entre a borda do vale e o imenso copse de granito, fora das muralhas da cidade, onde se encontrava a entrada para o passageiro que levava ao cofre do tesouro, ofereceu amplo abrigo ao belga enquanto ele seguia Tarzan em direção ao Opar. Ele viu o enorme homem macaco balançar-se agilmente até o rosto da grande rocha. Verper, escorregando com medo durante a perigosa subida, suando de terror, quase paralisado pelo medo, mas impulsionado pela ganância, seguindo para cima, até que finalmente alcançou o cume da colina rochosa. Tarzan não estava à vista. Por um tempo, Verper se escondeu atrás de uma das pedras menores que estavam espalhadas no topo da colina, mas, ao não ver nem ouvir nada sobre o inglês, ele saiu de seu esconderijo para realizar uma busca sistemática ao redor, na esperança de descobrir a localização do tesouro a tempo de escapar antes do retorno de Tarzan, pois o desejo do belga era apenas localizar o ouro, para que, depois que Tarzan partisse, ele pudesse vir com segurança com seus seguidores e levar o máximo que pudesse transportar. Ele encontrou a fenda estreita que descia para o coração do copse ao longo de degraus de granito bem gastos. Avançou até a boca escura do túnel para o qual a pista desaparecia, mas ali parou, temendo entrar, para não encontrar Tarzan retornando. O homem macaco, muito à sua frente, tateou seu caminho pelo corredor rochoso, até chegar à antiga porta de madeira. Um momento depois, estava dentro da câmara do tesouro, onde, a eras, mãos há muito mortas haviam organizado as altíssimas fileiras de lingotes preciosos para os governantes daquele grande continente que agora já é submerso sob as águas do Atlântico. Nenhum som rompeu a quietude da abóbada subterrânea. Não havia indício de que alguém tivesse descoberto a riqueza esquecida desde a última visita do homem macaco ao seu esconderijo. Satisfeito, Tarzan se virou e refez seus passos em direção ao cume do copse. Verper, do esconderijo de um ombro granítico saliente, observava-o subir, saindo das sombras da escadaria e avançar em direção à beirada da colina que enfrentava a borda do vale, onde os vaziri aguardavam o sinal de seu mestre. Então Verper, escorregando furtivamente de seu esconderijo, caiu na escuridão sombria da entrada e desapareceu. Tarzan, parando na beira do copse, levantou a voz num estrondoso rugido de leão. 2 vezes, em intervalos regulares, ele repetiu o chamado, permanecendo em silêncio atento por vários minutos depois que os ecos do terceiro rugido desapareceram. E então, de longe, do outro lado do vale, veio, fracamente, um rugido de resposta 1 vez, 2 vezes, 3. Bazuli, o chefe vaziri, havia ouvido e respondido. Tarzan vamente se dirigiu ao cofre do tesouro, sabendo que em algumas horas seus negros estariam com ele, prontos para levar embora outra fortuna nos lingotes dourados de forma estranha de Opar. Enquanto isso, ele carregaria o máximo do precioso metal até o cume do copse que pudesse. Fez 6 viagens nas 5 horas antes que Bazuli chegasse ao copse, e ao final desse tempo ele havia transportado 48 lingotes para a beira do grande bloco de pedra, carregando a cada viagem uma carga que teria derrubado 2 homens comuns. Ainda assim seu corpo gigante não mostrava sinais de cansaço, enquanto ajudava a levantar seus guerreiros de ébano até o topo da colina com a corda que fora trazida para esse propósito. 6 vezes ele tinha retornado à câmara do tesouro, e 6 vezes Verper, o belga,
se encolhera nas sombras negras no fundo do longo cofre. Mais uma vez veio o Homem-Ape. E desta vez ele veio acompanhado de 50 homens de combate, transformando-se em carregadores por amor à única criatura no mundo que poderia comandar, com sua natureza feroz e altiva, tal serviço submisso. Mais 52 lingotes saíram dos cofres, totalizando 100, que Tarzan pretendia levar consigo. Quando os últimos dos vaziris saíram da câmara, Tarzan se virou para dar uma última olhada na fabulosa riqueza sobre a qual suas duas investidas não haviam feito nenhum impacto apreciável. Antes de apagar a única vela que havia trazido consigo para esse propósito, e cuja luz oscilante lançara os primeiros raios de alívio na escuridão impenetrável da câmara enterrada, que conhecia desde épocas incontáveis desde que jazia esquecida pelos homens, a mente de Tarzan voltou-se para aquela primeira ocasião em que havia entrado no cofre do tesouro, deparando-se com ele por acaso enquanto fugia dos poços sob o templo, onde havia sido escondido Pola, a suma sacerdotisa dos adoradores do Sol. Ele recordou a cena dentro do templo quando estivera estendido sobre o altar sacrificial, enquanto lá, com a adaga erguida, permanece acima dele, e as fileiras de sacerdotes e sacerdotisas aguardavam, na histeria estática do fanatismo, o primeiro jorro do sangue quente de sua vítima, para que pudessem encher seus cálices de ouro e beber a glória de seu Deus flamejante. A brutal e sangrenta interrupção dita, o sacerdote louco, passou vividamente diante dos olhos lembradores do homem-macaco a fuga dos devotos diante da insana sede de sangue da criatura horrenda, o ataque brutal a e sua própria participação na sombria tragédia quando lutou com o enfurecido Opariano, e o deixou morto aos pés da sacerdotisa que ele teria profanado. Isso e muito mais passaram pela memória de Tarzan enquanto ele permanece olhando para as longas fileiras de metal amarelado e opaco. Ele se perguntou se lá ainda governava os templos da cidade em ruínas, cujas paredes desmoronadas se erguiam sobre os próprios alicerces ao seu redor. Será que ela finalmente fora forçada a se unir a um de seus sacerdotes grotesco? Parecia, de fato, um destino horrível para alguém tão belo. Com um breve sacudir de cabeça, Tarzan se aproximou da vela tremeluzente, apagou seus fracos raios e se voltou para a saída. Atrás dele, o espião esperava que ele se fosse. Ele havia descoberto o segredo pelo qual viera, e agora podia retornar com calma aos seus seguidores à espera, levá-los ao cofre do tesouro e carregar todo o ouro que conseguissem suportar. Os vaziri haviam atingido a extremidade externa do túnel e estavam subindo em direção ao ar fresco, e a bem-vinda luz das estrelas no cume do copre, antes que Tarzan se livrasse da mão que o prendia na reverie e começasse a segui-los lentamente. Mais uma vez, pensou ele, pela última vez, fechou a pesada porta da sala do tesouro. Na escuridão atrás dele, Verper se levantou e esticou seus músculos enrijecidos. Estendeu a mão e acariciou carinhosamente um lingote de ouro na prateleira mais próxima. Levantou-o de seu lugar de repouso ancestral e o pesou nas mãos. Agarrou-o ao peito em um êxtase de avareza. Tarzan sonhava com o feliz retorno ao lar que o esperava, com braços queridos ao redor de seu pescoço e uma face macia pressionada à sua. Mas então surgiu para dissipar esse sonho a lembrança do velho feiticeiro e seu aviso. E então, no espaço de alguns breves segundos, as esperanças de ambos os homens foram destruídas. Um esqueceu até mesmo sua ganância no pânico do terror e o outro foi mergulhado na total ignorância do passado por um fragmento irregular de rocha que abriu um corte profundo em sua cabeça. Capítulo V. O altar do Deus flamejante. Foi no momento em que Tarzan se afastou da porta fechada para seguir seu caminho rumo ao mundo exterior. A coisa veio sem aviso. Um instante tudo estava em silêncio, e estável no seguinte, e o mundo balançou. Os lados torturados da passagem estreita se partiram e desmoronaram. Grandes blocos de granito, desprendidos do teto, caíram na passagem estreita, obstruindo-a, e as paredes se curvaram para dentro sobre os destroços. Sob o golpe de um fragmento do teto, Tarzan cambaleou para trás contra a porta da sala do tesouro. Seu peso a empurrou para abrir e seu corpo rolou para dentro sobre o chão. No grande apartamento, onde estava o tesouro, o terremoto causou menos danos. Alguns lingotes tombaram das prateleiras mais altas, um único pedaço do teto rochoso se estilhaçou e caiu no chão, e as paredes racharam. Embora não tenham desmoronado, houve apenas um único choque, nenhum outro se seguiu para completar os danos iniciados pelo primeiro. Verper, lançado ao chão pela súbita violência da perturbação, cambaleou até ficar de pé ao se perceber ileso. Tateando seu caminho em direção ao fim mais distante da câmara, ele procurou a vela que Tarzan havia deixado presa em sua própria cera na extremidade saliente de um lingote. Ao acender vários fósforos, o belga finalmente encontrou o que procurava, e quando, um momento depois, os raios fracos aliviaram a escuridão estigial ao seu redor, ele deu um suspiro nervoso de alívio, pois o breu impenetrável havia acentuado os terrores de sua situação. À medida que se acostumava com a luz,
O homem voltou os olhos para a porta. Seu único pensamento agora era escapar desse túmulo horrível, e, ao fazê-lo, viu o corpo do gigante nu estendido no chão, logo dentro da porta. Verper recuou, tomado de súbito medo de ser descoberto, mas um segundo olhar o convenceu de que o inglês estava morto. De uma grande ferida na cabeça do homem, um pouco de sangue se acumulara no piso de concreto. Rapidamente, o belga saltou sobre a forma prostrada de seu antigo anfitrião e, sem pensar em socorrer o homem em quem, pelo que sabia, ainda poderia haver vida, disparou pelo corredor em busca de segurança. Mas suas esperanças renovadas logo foram frustradas. Logo além da porta ele encontrou a passagem completamente obstruída e bloqueada por massas impenetráveis de rochas quebradas. Mais uma vez ele se virou e entrou novamente na sala do tesouro. Pegando a vela do seu lugar, iniciou uma busca sistemática pelo aposento, e não fora de muito tempo antes de descobrir outra porta na extremidade oposta da sala, uma porta que cedeu com rangidos ao peso de seu corpo. Além da porta havia outro corredor estreito. Por esse corredor Verper seguiu, subindo uma escada de pedra até outro corredor, 20 pés acima do nível do primeiro. A luz trêmula da vela iluminava o caminho à sua frente, e um momento depois ele estava agradecido por possuir esse luminaio rústico e antiquado, que, algumas horas antes, ele poderia ter olhado com desdém, pois lhe mostrava, bem a tempo, um abismo escancarado, aparentemente terminando no túnel que ele atravessava. Diante dele havia um poço circular. Ele segurou a vela acima dele e olhou para baixo. Abaixo dele, a uma grande distância, viu a luz refletida na superfície de um lago de água. Ele havia encontrado um poço. Levantou a vela acima da cabeça e espiou através do vazio negro, e lá do outro lado, viu a continuação do túnel, mas como ele atravessaria o abismo? Enquanto permanece ali medindo a distância até o outro lado e se perguntando se teria coragem de se lançar naquele grande salto, um grito estridente irrompeu de repente em seus ouvidos atônitos, diminuindo gradualmente até terminar em uma série de lamentos sombrios. A voz parecia parcialmente humana, mas tão horrível que bem poderia ter saído da garganta torturada de uma alma perdida, contorcendo-se nas chamas do inferno. O belga estremeceu e olhou para cima com medo, pois o grito parecia vir de acima dele. Enquanto olhava, viu uma abertura bem no alto e um pedaço de céu tingido de rosa com estrelas brilhantes. Sua intenção mal formada de pedir ajuda foi anulada pelo grito aterrorizante, onde uma voz assim existia: nenhuma criatura humana poderia habitar. Ele não ousava se revelar aos habitantes do lugar acima dele. Maldiçoou-se por ter sido tolo ao embarcar em tal missão. Desejou estar em segurança de volta ao acampamento de Asmezek, e quase teria abraçado a oportunidade de se entregar às autoridades militares do Congo se, assim, pudesse ser resgatado da terrível situação em que se encontrava. Ele ouviu com medo, mas o grito não se repetiu, e finalmente, impulsionado a recorrer a meios desesperados, preparou-se para o salto através do abismo. Retrocedendo 20 passos, tomou impulso correndo, e à beira do poço, saltou para cima e para fora na tentativa de alcançar o lado oposto. Em sua mão, segurava a vela tremeluzente, e ao dar o salto, a corrente de ar apagou. Na escuridão completa, ele voou pelo espaço, estendendo as mãos em busca de algo para segurar caso seus pés errassem a borda invisível. Ele bateu o joelho na borda da porta do terminal oposto do túnel rochoso, escorregou para trás, segurou desesperadamente por um momento, e finalmente, ficou pendurado pela metade dentro e pela metade fora da abertura, mas estava seguro. Por vários minutos, não ousou se mover, apenas se agarrou, fraco e suando, onde estava. Por fim, cautelosamente, puxou-se totalmente para dentro do túnel e novamente deitou-se de comprimento no chão, lutando para recuperar o controle de seus nervos despedaçados. Quando seus joelhos bateram na borda do túnel, ele deixou a vela cair. Por fim, esperando contra a esperança que ela tivesse caído no chão do corredor, em vez de voltar às profundezas do poço, ele se levantou de quatro e começou uma busca diligente pelo pequeno cilindro de sebo, que agora parecia infinitamente mais precioso para ele do que toda a fabulosa riqueza dos lingotes acumulados de Opa. E quando, finalmente, ele o encontrou, o agarrou contra si e caiu para trás, soluçando e exausto. Por muitos minutos ficou deitado, tremendo e quebrado, mas finalmente ergueu-se para a posição sentada, e tirando um fósforo do bolso, acendeu o toco de vela que lhe restava. Com a luz, ficou mais fácil retomar o controle de seus nervos, e em breve ele estava vivamente seguindo pelo túnel em busca de uma saída. O grito horrível que havia chegado até ele por cima, através do antigo poço, ainda o assombrava, de modo que ele tremia de terror até mesmo com os sons de seu próprio avanço cauteloso. Ele havia avançado apenas uma curta distância quando, para seu desapontamento, uma parede de alvenaria bloqueou seu progresso,
fechando o túnel completamente de cima a baixo e de um lado a outro. O que poderia significar? Verper era um homem educado e inteligente. Seu treinamento militar o havia ensinado a usar a mente para o propósito a que se destinava. Um túnel sem saída como aquele era sem sentido. Ele devia continuar além da parede. Alguém, em algum momento no passado, o havia bloqueado por um propósito desconhecido. O homem começou a examinar a alvenaria à luz de sua vela. Para sua alegria, descobriu que os finos blocos de pedra talhada de que era feita estavam encaixados de forma frouxa, sem argamassa ou cimento. Ele puxou um deles e, para seu entusiasmo, descobriu que podia removê-lo facilmente. Um após outro, ele puxou os blocos até abrir uma abertura grande o suficiente para passar o corpo. Então ele rastejou para dentro de uma grande câmara baixa. Do outro lado, outra porta bloqueava seu caminho, mas esta também cedeu diante de seus esforços, pois não estava trancada. Um corredor longo e escuro se estendia diante dele, mas antes que ele o percorresse por muito, sua vela queimou até queimar seus dedos. Com um juramento, ele a deixou cair no chão, onde crepitou por um momento e se apagou. Agora ele estava em completa escuridão, e novamente o terror pesava fortemente sobre seu pescoço. Quais armadilhas e perigos ainda o aguardavam? Ele não podia adivinhar, mas que estava tão distante da liberdade quanto sempre estivera. Ele estava completamente disposto a acreditar. Tamanha é a depressão causada pela ausência total de luz para quem está em um ambiente desconhecido. Lentamente, ele tateava seu caminho, sentindo com as mãos as paredes do túnel, e cautelosamente com os pés à sua frente no chão antes de poder dar qualquer passo adiante. Quanto tempo rastejou assim? Ele não podia imaginar, mas finalmente, sentindo que o comprimento do túnel era interminável, e exausto por seus esforços, pelo terror e pela falta de sono, decidiu deitar-se e descansar antes de prosseguir mais adiante. Quando ele acordou, não houve mudança na escuridão ao redor. Ele poderia ter dormido um segundo ou um dia, não podia saber, mas o fato de sentir-se revigorado e com fome comprovava que havia dormido por algum tempo. Invamente, ele começou seu avanço tateando, mas desta vez ele percorreu apenas uma curta distância quando surgiu em uma sala, que era iluminada por uma abertura no teto, da qual um lance de degraus de concreto descia até o chão da câmara. Acima dele, através da abertura, Verper podia ver a luz do sol refletindo em colunas maciças, envoltas por vinhas que se agarravam a elas. Ele ouviu, mas não ouviu nenhum som além do sussurrar do vento entre os galhos folhosos, os gritos roucos dos pássaros e o tagarelar dos macacos. Ele subiu ousadamente a escada, para se encontrar em um pátio circular. Bem à sua frente estava um altar de pedra, manchado com descolorações marrom oxidado. Naquele momento, Verper não pensou em uma explicação para essas manchas. Mais tarde, sua origem se tornaria horrivelmente evidente para ele. Ao lado da abertura no chão, logo atrás do altar, por onde ele havia entrado no pátio a partir da câmara subterrânea abaixo, o belga descobriu várias portas que davam acesso ao espaço no nível do piso. Acima, circundando o pátio, havia uma série de varandas abertas. Macacos corriam pelas ruínas desertas, e pássaros de plumagem vistosa voavam de um lado para outro entre as colunas e as galerias bem acima, mas nenhum sinal de presença humana era perceptível. Verper sentiu-se aliviado. Ele suspirou, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Deu um passo em direção a uma das saídas, e então parou, com os olhos arregalados de espanto e terror, pois quase que ao mesmo instante uma dúzia de portas se abriu na parede do pátio, e uma horda de homens horríveis avançou sobre ele. Eles eram os sacerdotes do deus flamejante de Opar, os mesmos, peludos, nodosos e horríveis homenzinhos que haviam arrastado Jenny Clayton para o altar sacrificial exatamente neste local anos antes. Seus longos braços, suas pernas curtas e tortas, seus olhos próximos e malignos e suas testas baixas e recuadas lhes conferiam uma aparência bestial que enviava uma onda de medo paralisante através dos nervos abatidos do belga. Com um grito, ele se virou para fugir de volta para os terrores menores dos corredores e aposentos sombrios de onde acabará de sair, mas os homens horríveis anteciparam suas intenções. Eles bloquearam o caminho, o agarraram, e embora ele caísse, rastejando de joelhos diante deles e implorando por sua vida, eles o amarraram e o lançaram ao chão do templo interior. O resto não passava de uma repetição do que Tarzan e Jenny Clayton haviam passado. As sacerdotisas chegaram, e com elas lá, a alta sacerdotisa. Verper foi erguido e deitado sobre o altar. Suor frio escorria por todos os seus poros enquanto lá levantava a cruel faca sacrificial acima dele. O canto da morte caiu sobre seus ouvidos torturados. Seus olhos, arregalados, vagaram até os cálices dourados dos quais os horríveis voltários em breve saciariam sua sede desumana em seu próprio sangue quente. Ele desejava poder receber o breve alívio da inconsciência antes do mergulho final da lâmina afiada, e então houve um rugido assustador que soou quase em seus ouvidos.
A suma sacerdotes abaixou sua adaga. Seus olhos se arregalaram de horror. As sacerdotisas, suas devotas, gritaram e fugiram loucamente em direção às saídas. Os sacerdotes rugiram sua raiva e terror conforme o temperamento de sua coragem. Verper esticou o pescoço para tentar ver a causa do pânico deles, e quando finalmente viu, também ficou frio de medo, pois o que seus olhos viram era a figura de um enorme leão parado no centro do templo, e já uma única vítima jazia mutilada sob suas patas cruéis. Invamente, o senhor do deserto rugiu, voltando seu olhar sinistro para o altar. Lá cambaleou para frente, cambaleou e caiu sobre Verper em um desmaio. Capítulo 6. A investida árabe. Após o primeiro terror ter diminuído depois do choque do terremoto, Basul e seus guerreiros apressaram-se a voltar pelo túnel em busca de Tarzan e de dois dos seus próprios companheiros que também estavam desaparecidos. Encontraram o caminho bloqueado por rochas presas e deformadas. Durante 2 dias, trabalharam para abrir caminho até seus amigos aprisionados, mas quando, após esforços hercúleos, haviam desenterrado apenas alguns metros do túnel obstruído e descobriram os restos mutilados de um de seus companheiros, foram forçados a concluir que Tarzan e o segundo Vaziri também estavam mortos sob a massa de pedras mais adiante, além de qualquer ajuda humana, e não mais suscetíveis a ela. Vez após vez, enquanto trabalhavam, chamavam em voz alta os nomes de seu mestre e de seu companheiro, mas nenhuma resposta recompensava seus ouvidos atentos. Por fim, desistiram da busca. Com lágrimas, lançaram um último olhar à tumba destruída de seu mestre, colocaram nos ombros o pesado fardo de ouro que ao menos proporcionaria conforto, se não felicidade, à sua amada e enlutada senhora, e seguiram seu caminho triste de volta pelo desolado vale de Opa, e depois descendo pelas florestas rumo ao distante Bangalô. E enquanto marchavam, que destino miserável já se aproximava daquela casa pacífica e feliz. Do norte veio Asmezek, cavalgando em resposta à convocação da carta de seu tenente. Com ele veio sua horda de árabes renegados, saqueadores fora da lei, estes, e negros igualmente degradados, reunidos das tribos mais corrompidas e ignorantes de canibais selvagens, cujos territórios o invasor atravessava de um lado para o outro com total impunidade. Mugambi, o Hércules negro, que compartilhara os perigos e vicissitudes de seu amado Bwana, de Jungle Island quase até as cabeceiras do Ugambi, foi o primeiro a notar a ousada aproximação da sinistra caravana. Ele era aquele a quem Tarzan havia deixado encarregado dos guerreiros que permaneceram para guardar Lady Greystoke, e não poderia ter sido encontrado um guardião mais bravo ou mais leal em qualquer clima ou em qualquer solo. Um gigante em estatura, um guerreiro selvagem e destemido, o enorme negro possuía também alma e discernimento em proporção ao seu tamanho e à sua ferocidade. Desde que seu mestre partirá, ele não se afastará da vista ou do som do Bangalô, exceto quando Lady Greystoke optava por galopar pela ampla planície, ou aliviar a monotonia de sua solidão com uma breve excursão de caça. Nessas ocasiões, Mugambi, montado em um árabe magro e vigoroso, cavalgava próximo aos cascos de seu cavalo. Os invasores ainda estavam longe quando os olhos aguçados do guerreiro os descobriram. Por um tempo ele permaneceu em silêncio, examinando atentamente o grupo que avançava. Então se virou e correu rapidamente na direção das cabanas nativas que ficavam a algumas centenas de metros abaixo do Bangalô. Ali ele chamou os guerreiros preguiçosos. Ele deu ordens rapidamente. Em cumprimento a elas, os homens pegaram suas armas e escudos. Alguns correram para chamar os trabalhadores dos campos e avisar os cuidadores dos rebanhos. A maioria seguiu Mugambi de volta para o Bangalô. A poeira dos invasores ainda estava a uma grande distância. Mugambi não podia saber com certeza se ela escondia um inimigo, mas ele havia passado a vida inteira em uma vida selvagem na África selvagem, e tinha visto grupos chegarem assim, sem aviso. Às vezes vinham em paz e às vezes vinham em guerra, nunca se podia saber. Era bom estar preparado. Mugambi não gostava da pressa com que os estrangeiros avançavam. O Bangalô Greystoke não estava bem adaptado para a defesa. Nenhuma paliçada o cercava, pois, situado como estava, no coração do leal Vaziri, seu mestre não havia previsto a possibilidade de um ataque em força por qualquer inimigo. Havia pesadas persianas de madeira para fechar as aberturas das janelas contra flechas hostis, e estas Mugambi estava descendo quando Lady Greystoke apareceu na varanda. Mas, Mugambi, exclamou ela, o que aconteceu? Por que você está descendo as persianas? Mugambi apontou para a planície, onde agora era claramente visível uma força de homens montados, vestidos de branco. Árabes, explicou ele. Eles não vêm com boas intenções na ausência do grande Bwana. Além do gramado bem cuidado e dos arbustos floridos, Jane Clayton viu os copos reluzentes de seus Vaziri. O sol refletia nas pontas de suas lanças encimadas de metal,
destacava as cores deslumbrantes das penas em seus cocares de guerra e refletia os brilhos das peles lustrosas de seus ombros largos e maçãs do rosto altas. Jane Clayton os observava com sentimentos puros de orgulho e afeto. Que mal poderia acontecer a ela com seres como aqueles para protegê-la? Os invasores haviam parado agora, a 100 metros de distância na planície. Mugambi havia se apressado para se juntar aos seus guerreiros. Ele avançou alguns metros à frente deles e, erguendo a voz, saudou os estranhos. Ashmezek estava ereto em seu cavalo diante de seus capangas. Árabe! Gritou Mugambi. O que faz aqui? Viemos em paz, respondeu Ashmezek. Então virem-se vão em paz, replicou Mugambi. Não queremos vocês aqui. Não pode haver paz entre árabes e vazires. Mugambi, embora não tivesse nascido em Vaziri, havia sido adotado pela tribo, que agora não tinha nenhum membro mais zeloso de suas tradições e de sua destreza do que ele. Ashmezek afastou-se com uma parte de sua oda, falando com seus homens em voz baixa. Um momento depois, sem aviso, uma rajada irregular foi disparada contra as fileiras dos Vaziri. Alguns guerreiros caíram. Os outros estavam prestes a atacar os inimigos, mas Mugambi era um líder cauteloso, além de corajoso. Ele conhecia a futilidade de enfrentar homens montados armados